Olá, apresentaremos agora o tema Silvicultura Urbana, da disciplina de Silvicultura, Chapadinha, Maranhão, 2021. Eu, Tiago Vieira da Costa e o Leonardo Barbosa Silva somos a dupla responsável pelo tema Silvicultura Urbana. Urbanização e silvicultura. O processo de urbanização, que é quando várias pessoas passam a ocupar um determinado espaço e alteram aquele espaço, construindo estruturas como prédios, casas, e tende a ter um impacto direto nas espécies arbóreas daquele local. Então, a urbanização e a silvicultura têm uma relação muito íntima quando inseridas nesse contexto de cidades. Segundo o PNAD de 2015, já 80, as cidades hoje já abrigam mais ou menos a metade da população do planeta. Então, metade da população do planeta já vive em grandes centros. E em vários países, entre os quais o Brasil, a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Já apenas 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Isso quer dizer que o processo de urbanização levou a maior concentração de pessoas em cidades, em grandes centros, em espaços, em locais, em um único local, fazendo com que aquele espaço se alterasse de forma a vir a ter uma alteração visual e na estrutura, em toda a estrutura ecológica daquele local. Então, a silvicultura e a urbanização, elas têm uma relação de, enquanto a urbanização ela vem para criar esses centros onde há a concentração de pessoas, a silvicultura vem para estudar a composição vegetal daquela área. Então, possui uma relação direta quando há um processo de urbanização exacerbado. A silvicultura ela tende a coletar dados, a coletar informação daquele local, que há uma certa redução nas espécies vegetais quando o processo de urbanização é muito agressivo. Ainda nesse contexto, Milano e Dalcin dizem o seguinte: tanto por este motivo, a concentração populacional, quanto pela forma como surgem, crescem e são organizadas. As cidades tornam-se também, de maneira geral, os extremos da ação humana nos sistemas naturais. Isso quer dizer o quê? Que no processo de formação das cidades, há a remoção quase que total da vegetação do local. Então, os impactos ambientais são diretos e quase que automáticos naquele local. E à medida que essa cidade vai crescendo, ainda há maior remoção daquelas espécies, ou seja, árvores são derrubadas. Então, há uma alteração bem drástica naquele local. Então, por isso pode ser classificado como os extremos da ação humana nos sistemas naturais. Enquanto que em outras áreas, como as zonas rurais, há uma certa preservação da vegetação, nas cidades é muito pouca essa densidade vegetal, pois as árvores elas se tornam impedimento para a construção de estruturas rurais, fazendo assim com que aquela população, as pessoas que se concentram em cidades, venham a remover aquela vegetação. Isso tudo possui impactos diretos no ecossistema e nos sistemas naturais que ali estavam antes, exercendo todo o papel ecológico daquele local. Nesta imagem, é possível observar a dinâmica entre a vegetação e as construções de uma determinada cidade. É possível ver que há um certo desenho nessa estrutura vegetal, ou seja, as árvores elas são inseridas no meio de um formato estratégico, assim, ocupando os espaços entre as construções. Percebe-se também que aqui já há um certo planejamento para a inserção dessa vegetação na cidade. Assim, essa interação ela vai mudar conforme o local onde o nível de desenvolvimento daquela cidade, levando em conta questões sociais e questões que vão culminar nesse desenvolvimento desse projeto de arborização urbana. Florestas urbanas. As florestas urbanas são um conceito bem interessante quando inseridos no contexto das cidades e dos grandes centros. É um termo que não é muito utilizado no Brasil, pois se generaliza para arborização urbana.
Então, considera-se florestas urbanas também um sinônimo de arborização urbana. Segundo Miller, em 1997, as florestas urbanas podem ser definidas como a soma de toda a vegetação lenhosa que circunda e envolve os aglomerados urbanos, desde pequenas comunidades rurais até grandes regiões metropolitanas. Então, a vegetação nas cidades, por serem conhecidas como mais como arborização urbana, ela também pode ser chamada de vegetação de floresta urbana, que seria um conceito mais amplo. Então, tecnicamente, a arborização urbana é dividida em áreas verdes e a arborização de ruas, que seriam as vias públicas. Então, exemplos de áreas verdes urbanas nós poderíamos citar as praças, os parques urbanos, os parques fluviais, parque balneário e esportivo, além do jardim botânico, jardins zoológicos. Alguns tipos de cemitérios podem ser considerados também dentro do processo de arborização urbana, faixas de ligação entre áreas verdes, dentre os vários benefícios que esse processo de arborização pode trazer, nós podemos, que essas florestas urbanas poderiam trazer, seria o controle da poluição do ar e da acústica, pois elas diminuem a propagação, digamos, o controle acústico de propagação de ondas sonoras no ar, as árvores criam uma barreira natural, o aumento do conforto ambiental, por diminuir a temperatura, a estabilização das superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das plantas. Algumas cidades elas se desenvolvem em faixas de relevo, ou seja, onde o solo apresenta desníveis. Então, esses desníveis eles podem ser corrigidos ou amenizados com a inserção de espécies arbóreas, que elas tendem a fixar o solo do local. Interceptação das águas da chuva no subsolo, reduzindo o escoamento superficial. Então, também é um dos benefícios das árvores, pois elas mantêm o solo firme e quando houver a incidência de chuvas, elas tendem a segurar aquele solo. Abrigo à fauna, equilíbrio do índice da umidade do ar, proteção das nascentes dos mananciais, quando há um curso de rio, um rio ou um corpo hídrico que passa pelaquela cidade, as árvores tendem a preservar com maior eficiência aquele local. Proteção das nascentes dos mananciais, fazendo também a mesma função citada anteriormente. Organização e composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas. Muitas das atividades humanas, elas precisam que as árvores estejam naquele local, pois elas valorizam e tornam aquele serviço um pouco mais eficiente. Além disso, elas valorizam visualmente aquela cidade, que tende a ter uma visualização melhor, pois elas estão inseridas em um local de maior beleza e tendem a dar uma valorização maior para aquela cidade. Além de servir como nos parques para recreação e diversificação da paisagem, pois a paisagem ela não fica só com as construções, prédios, casas, há também uma inserção de uma certa vegetação naquele local. Aqui é possível observar a cidade do Rio de Janeiro, onde há uma concentração populacional mais elevada. É possível ver que os prédios ocupam maior parte do espaço deste local, a vegetação é bem reduzida. Nesse caso, haverá muitos impactos ambientais devido a essa redução na vegetação, como picos de calor em determinados horários, como no meio-dia, onde, por não ter essa proteção, essa quantidade adequada de vegetação, há uma maior incidência luminosa, aumento na temperatura, influência na qualidade do ar. Então, são um conjunto de impactos negativos que podem estar inseridos quando não se tem uma quantidade adequada de árvores que venham a fazer aquele papel inicialmente aquelas tinham inicialmente naquele local, a vegetação quando era preservada. Nesse caso, há uma interferência humana naquele local, gerando impactos que podem ser negativos quando há um aumento populacional muito grande, muito denso em determinado local. A concentração nos grandes centros. Nesta outra imagem, na cidade de Chapadinha, Maranhão, é possível observar também que há uma interferência no local. Mesmo apresentando uma densidade populacional menor em relação à cidade do Rio de Janeiro,
Aqui é possível observar como as construções, as estruturas, é, os prédios, casas ocupam maior espaço em relação à vegetação. Isso indica que nesse local, onde há uma maior concentração dessas estruturas e maior redução da vegetação, podem ocorrer maiores impactos negativos, como aumento de temperatura, todos os impactos da cidade anterior. Então, os projetos de arborização ele vem justamente para tentar diminuir esses impactos e promover uma maior qualidade de vida para as pessoas, para os residentes deste local. E qual seria o objetivo da silvicultura urbana? O objetivo da silvicultura urbana é o cultivo e o manejo de árvores para a contribuição atual e o potencial ao bem-estar fisiológico, social e econômico da sociedade urbana. A sociedade, quando ela está inserida em determinado local, ela interage diretamente com o ecossistema daquele local. As árvores, os animais, o ar, a água. Então, aquele local ele vai incidir diretamente sobre a saúde, o bem-estar fisiológico daquelas pessoas. Quando um local ele apresenta poucas espécies vegetais, tende a haver uma maior incidência dos impactos ambientais, os impactos negativos ambientais, como aumento de temperatura, piora na qualidade do ar, e vários outros problemas que vão se apresentando ao longo do tempo. O objetivo da silvicultura urbana é justamente esse, é reduzir esses impactos e contribuir positivamente para um desenvolvimento melhor das pessoas que estão inseridas naquele local, pois as árvores elas fazem a ciclagem do ar, elas abrigam animais que podem vir a trazer um controle melhor, um balanceamento melhor de determinadas espécies que vivem em cidades, pois não são só apenas os seres humanos que vivem em cidades, também há outras espécies que ali estão inseridas, tanto animal como vegetal. E neste caso, permanece tendo um equilíbrio naquela vegetação e no desenvolvimento das pessoas ali inseridas, não há espaço para potencialização de problemas ecológicos e problemas estruturais. Então, a silvicultura urbana ela traz consigo um leque de impactos positivos naquele local onde ela é inserida, naquela cidade, naquele centro urbano onde ela está sendo aplicada. A ilha de calor é um dos problemas que podem ocorrer devido a essa alteração em centros urbanos. A ilha de calor pode ser considerado um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Ou seja, quanto maior o número de estruturas rurais, maior a alteração naquele local concentrado, há uma tendência que esse fenômeno venha a ocorrer. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Ou seja, aqui é possível ver o gráfico de temperatura na linha vermelha, onde na zona rural não apresenta tanta elevação, indicando que a temperatura se mantém mais baixa devido à presença dessa vegetação. Quando vai mudando para o centro da cidade, vai se alterando o local, é possível ver que há um pico nesse gráfico, representando uma ilha. Então, a ilha de calor seria a concentração, a incidência, a temperatura maior nestes locais, onde há maior urbanização. Esse fenômeno nós podemos observar em cidades muito grandes. Por quê? Porque uma ilha de calor, ela geralmente, quando a cidade é muito urbanizada, a taxa de vegetação é bem menor. Então, as ruas, o asfalto e o concreto, ele concentra bastante calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média. Então, a umidade relativa do ar também fica baixa, devido a esse aumento de temperatura. Além dos fatores desse aquecimento, a presença de calor geralmente é muito negativa, porque ela, além de favorecer esse aumento de temperatura, intensifica o aquecimento global, devido a essa emissão elevada de gases do efeito estufa. Aqui uma imagem do fenômeno descrito anteriormente, onde foi medida a temperatura em determinados pontos e aqui onde nessa parte superior é possível ver que não há nenhuma
nenhuma, quase nenhuma árvore. Então a incidência luminosa vai ser direta, concentrando-se no asfalto, aumentando assim a temperatura, 50 graus, 43 graus Celsius, 36 graus Celsius. Já em outra situação, onde há a presença dessas árvores, nós temos aqui a incidência luminosa, ela não vai, as árvores vão formar uma barreira natural contra essa incidência luminosa, fazendo com que não tenha esse aquecimento do solo, do asfalto, e assim permitindo com que a temperatura não seja tão elevada. Aqui 18 graus, 26 graus, 20 graus. É apenas uma representação comparativa de duas situações onde há uma remoção total da vegetação e onde há uma preservação total da vegetação, justificando assim a importância dos projetos de urbanização levando em conta a vegetação local, utilizando árvores para tentar reduzir esses impactos negativos, impactos ambientais negativos. O projeto de arborização, ele diz respeito a toda a programação para a inserção dessas espécies arbóreas em locais urbanizados, em cidades, em grandes centros. Aí, a parte mais importante de um projeto de arborização é escolher bem a árvore e o local onde será implantada, onde ela será implantada. Por estar inserida num local com grande fluxo de pessoas, onde há construções, a interação entre essas espécies e o meio, é preciso levar em conta a espécie a qual vai ser inserida, tomando alguns cuidados, porque as espécies têm desenvolvimento diferenciado, têm tamanho de raiz, formato de desenvolvimento de raiz. Cada espécie tem essa especificidade em relação ao desenvolvimento. A copa da árvore tem crescimento único para cada espécie e o engalhamento também pode afetar todo aquele espaço. Então, devido a isso, essas questões principais, é importante que a escolha dessa espécie seja feita levando em consideração o meio ao qual ela será inserida, que seria justamente o local onde será implantada. Além disso, deve-se levar em consideração o solo, a incidência luminosa, a necessidade de água, a manutenção de espécies e questões ecológicas, a beleza e a opinião popular. Então, a espécie em si, ela deve obedecer algumas características para ser inserida em determinado local, como o solo. O desenvolvimento de cada espécie leva em consideração um tipo de solo. Então, cada cidade, mesmo estando inserida em um local, em um local diferenciado, elas terão solos, faixas de solos únicas, ou seja, diferentes. E toda espécie, quando for ser feita a escolha da espécie, deve também levar em consideração o solo que ela se desenvolve melhor. Incidência luminosa. As plantas precisam de luz para se desenvolver, realizar fotossíntese e processos fisiológicos. Então, a incidência luminosa é importante para que aquela planta se desenvolva bem no local urbano. Necessidade de água, não depender apenas de água nos períodos chuvosos e que ela tenha um suprimento hídrico que permita o seu desenvolvimento inicial e a maior permanência naquele local onde será inserida. Questões ecológicas que devem ser levadas em conta, pois elas alteram o meio no qual são inseridas. Beleza, questão estética da cidade também deve ser levada em conta, e a opinião popular. Quando implantado um projeto de arborização, a opinião popular é muito importante, pois a vegetação interage diretamente com a população. Então, quando há uma maior aceitação daquela espécie, ela tende a ser cuidada, a sofrer menos danos e se desenvolver melhor naquele local. Ainda em relação ao projeto de arborização, deve ser levado em conta algumas questões como o desenvolvimento espacial dessa espécie. Nesta imagem é possível ver uma árvore, onde tem essa circunferência que circunda a sua copa, e vários pontos de interferência dessa copa. Essa copa, por crescer muito, ela tende a atingir a rede elétrica, atingir carros que passam na periferia, na avenida que circunda o entorno dela, que passa próximo a essa árvore. Pode também alterar o fluxo de pessoas no entorno dela, pois quando há uma certa interferência, há um impedimento na movimentação dessas pessoas, a árvore pode se tornar um problema. E, além disso, há aqui uma
podemos ver que a calçada apresenta algumas falhas. Essa espécie também ela pode interferir dessa forma. Então, as interferências causadas por uma espécie em local inadequado, necessitando de podas, que é justamente a imagem a seguir. Então, o projeto ele não deve ser levado em conta só a implantação, mas também como todas as suas etapas, como o manejo e o cuidado pós implantação daquela espécie. Além da copa da árvore, é necessário considerar toda a sua estrutura, como o desenvolvimento radicular. As raízes de espécies arbóreas tendem a se aprofundar bastante, ou seja, elas atingem profundidades maiores que espécies herbáceas, que não têm um desenvolvimento radicular tão agressivo e profundo. As raízes, elas podem atingir locais indesejados da estrutura da cidade, como é possível observar na imagem, que diz o seguinte: o plantio inadequado de árvores cujas raízes estão interferindo nas canalizações urbanas. Então, essas canalizações elas podem sofrer as raízes, com o desenvolvimento da raiz, onde esse desenvolvimento pode vir a quebrar, danificar a estrutura dessa canalização. Neste caso, é preciso levar em conta levando em conta o local onde ela foi inserida e todo a periferia, o que está no caminho do desenvolvimento dessa espécie. Então, o projeto de arborização ele deve levar em conta a estrutura da cidade para poder ocorrer a sua implantação. Então, pessoal, dando continuidade à apresentação, a definição das espécies é um ponto primordial para o projeto, né, de implantação de árvores no meio urbano. Por quê? Tem que levar em consideração várias características, né? Ou seja, a primeira característica que tem que levar em consideração é as árvores serem preferencialmente nativas, né? Ou seja, árvores da região, espécies nativas ali, por conta das questões edafoclimáticas, né? As espécies nativas ali já estão adaptadas, né, a aquelas questões edafoclimáticas da região. Então elas vão ter um crescimento bem melhor e uma resistência bem melhor tanto a questões edafoclimáticas quanto a pragas também. Então sempre dá preferência a árvores já da região. A velocidade de crescimento tem que ser regular, né? A gente tem que se atentar também a essa velocidade de crescimento, né? Não apresentarem princípios tóxicos e ou alérgicos, né? Tem uma grande uma grande crítica aqui na região de Chapadinha quanto à parte da arborização do ninho indiano, né? Que é bem comum a gente ver essa espécie aqui. E muitas pessoas falam que as suas folhas são tóxicas, né? Ou causam alergia. Mas não tem nenhum estudo assim comprovado cientificamente para dizer que essa espécie principalmente causa danos, né? Mas muita gente fala que ela causa esse efeito tóxico, né? E tem que se atentar muito a isso, porque vai ser um cultivo que vai ser em meio urbano, então a gente tem que se atentar a esses princípios, né? Terem copas compatíveis com o espaço disponível, ou seja, a, antes da implantação a gente tem que ver qual o espaço que vai estar disponível lá para a implantação da espécie, né? Fazer o cálculo e ver qual espécie que se adapta melhor para aquele espaço. Não ser uma espécie tão grande ou se for um espaço maior, pegar uma espécie que ela engalha mais, que fica mais alta, né? Para daí ter uma boa visão. A, Apresentarem troncos únicos, né? É importante também essa característica. Apresentarem para a arborização viária raízes profundas e sistema de raízes adequado. Ou seja, essas raízes profundas para quê? Porque elas vão ficar em espaços abertos, né? Então, tanto para a sustentação da mesma, né? Quanto para a questão da captação de nutrientes. Raízes profundas elas vão ter ali uma mais facilidade de pegar aquele nutriente ou aquela, aquela umidade que está mais embaixo, né? Ou seja, vão ser árvores que elas não vão ser muito assim monitoradas, né? A partir do momento que ela atinge um tamanho adequado,
vai ser só a parte da polda, a parte de adubação e irrigação vai ser um pouco reservado. Então essas árvores com raízes mais aprofundadas, elas tendem ali a ter uma adaptação melhor. Então eu sempre escolhi essas espécies. Não apresentarem frutos grandes, né? Ou espinhos, porque como vai ser árvores que vão ficar em meio urbano, frutos grandes, né? Podem estar ocasionando alguns acidentes com pedestres ou pessoas que estão passando ali por perto, atingir um veículo, alguma coisa. Ou espinhos também, né? Com questão de crianças, por ser um espaço público também. Então vai ser um espaço que terá muita gente. Então não é adequado cultivar essas espécies aí com frutos grandes ou espinhos, né? Sempre está buscando espécies sem essas características aí. Quanto à compatibilidade socioambiental, né? Ter aceitação e apoio e contribuição popular, né? Por isso que tem que ser árvores nativas, né? Que já são conhecidas pela população e tem uma aceitação melhor da população, né? Incertar de danos aos pedestres e ao patrimônio, né? Proporcionar a amenização microclimática e valorização da paisagem. Então, por isso que conta muito essa questão de apresentar troncos únicos, né? De apresentar ali um padrão melhor, né? Para dar uma valorização para a paisagem e proporcionar um conforto ao ambiente público, né? Por isso que a gente não pode aí estar escolhendo espécies com essa questão de frutos grandes ou espinhos, porque vai ser em ambiente público. A seleção de mudas, né? A seleção de mudas para serem para serem avaliadas tem que ser mudas sadias e vigorosas, né? Isentas de pragas e doenças, para daí ter um crescimento melhor. Apresentar um tronco reto, né? É importante, porque a maioria dos projetos de plantação de árvores são próximos às ruas, né? Ou seja, que fazem aquela bordadura. Então, árvores com um tronco muito inclinado pode ocasionar um acidente ou prejudicar a visão do motorista que está vindo ali. Então, sempre buscar essas mudas com o tronco reto, né? E diâmetro adequado. O padrão da muda, né? Aí vocês podem estar vendo o padrão que a gente tem que buscar com essa parte desse, desse galho ou uma vareta para deixar esse tronco sempre reto, né? Para dar aquela ajuda para a muda até ela conseguir atingir uma altura adequada para sua própria sustentação, né? O plantio, bom, o plantio deve ser feito preferencialmente na estação chuvosa, né? Dia nublado e úmido, ou qualquer época do ano desde que se irrigue na época seca, né? Ou seja, fazer essa preferência para realizar o plantio, né? Sempre na época chuvosa, para aproveitar ali aquela estação chuvosa ou aquela janela da, que vem as chuvas, né? Para a planta conseguir ter ali uma reserva de água para crescer. Ou, se for plantado em uma época não chuvosa, tem que ter a parte da irrigação também. No preparo da cova, recomenda-se preencher em uma mistura de areia, né, esterco, curtido e terra de boa qualidade, né, na proporção de 1 para 1, incorporando os adubos químicos com análise de solo a indicar. Né? Ou seja, então sempre que for fazer esse plantio, tem que se atentar tanto a parte da reserva de água que a planta vai ter, principalmente nos primeiros estágios ali, quanto também a parte de adubo, né? E o esterco, que é muito comum a gente utilizar o esterco, né? Que é
uma parte de adubo mais em conta, né, para ir estar ajudando no crescimento da espécie. O espaçamento, como foi indicado, né, o espaçamento varia em função do porte das árvores. Então a gente sempre tem que fazer um estudo antes do espaço em que a gente vai estar colocando essas espécies, para daí a gente escolher a espécie e ver qual o porte dela. O porte tanto a altura quanto o seu engalhamento, para não estar atrapalhando ali na circulação dos pedestres, circulação dos automóveis mesmo, que estejam passando ali pela parte arborizada, que é um exemplo, né? O canteiro, ou seja, sempre essas árvores elas vão estar na bordadura das ruas, né? Então por isso tem que ter essa atenção, né? O canteiro aí é uma forma de proteção da, da árvore, né? Da espécie, ali para proteger a sua parte da raiz ou nos primeiros meses também, para você ter essa proteção aí, sempre é feito esse canteiro. A manutenção da arborização, né? Retirada de brotações laterais, né? Ou seja, para ela não ter esse engalhamento lateral, sempre buscar mais a ela ter uma altura maior, né? E não engalhar muito, então sempre tem que fazer essa poda, regar, né? Com frequência, ainda mais nos primeiros estágios ali que ela está crescendo, né? Tem que fazer essa parte da irrigação nos períodos secos, né? Por isso que é escolhido muito os períodos chuvosos, porque não precisa estar tendo esse cuidado da parte da irrigação, só no período seco. Por isso é recomendado fazer essa implantação na parte chuvosa, pegar essa janela. Adubação de cobertura, né? É importante também, a poda, para você sempre tá cuidando ali. Os tratamentos fitossanitários, né? É importante também por conta de ser um espaço público. E a remoção e a reposição, né? Aqui é um exemplo, né? De, de um projeto de arborização aqui. Vocês podem ver que, como eu falei, tem que ser escolhido as espécies que se adequem aqui a esses espaços, né? Por conta de ser uma rua ou uma avenida como é aqui, que é bem movimentada, as espécies têm que ser escolhida milimetricamente, né? Para não atrapalhar ali a circulação e manter um padrão e uma visão bem bonita da área, né? Então, por isso que tem todos esses princípios e esses critérios a serem abordados, né? Aqui é uma foto para representar ali no Calçadão do Rio Preto, né, em São Paulo, é um projeto de arborização, né? Ah, vocês podem ver aqui as mudas, essa vareta, né, que é usada para deixar o tronco ereto, para ele sempre buscar sempre buscar a parte de cima, né, crescer mais e não emborcar ou envergar, atrapalhando a circulação e sempre manter o tronco reto. Então, para isso que serve essas varetas de sustentação. Você pode ver também aonde elas estão colocadas, né? Há um padrão que é seguido para colocar elas. E, e também você pode ver que elas estão em estágio inicial ainda, né? Então sempre tem que ter um cuidado especial para para com elas, né? Para que as espécies consigam desenvolver e quando chegar na sua fase adulta, ela conseguir proporcionar esse bem-estar, né? Essa parte da sombra, essa parte do resfriamento, né? Você pode ver que é uma avenida muito movimentada, então com essa implantação dessas mudas e dessas espécies aí, vai trazer uma dinâmica melhor para essa avenida e para essa cidade também, né? Uma dinâmica com uma temperatura mais baixa
com uma, uma umidade melhor. Então sempre é importante a gente manter essas árvores, né, essa plantação num perímetro urbano, trazer mais a natureza para o perímetro urbano, para a gente sempre manter esse padrão. E essa foi a nossa apresentação e obrigado. Espero que a gente tenha esclarecido como é que é um projeto de implantação e quais os benefícios que ele traz, né, para a cidade, né, ou para uma região. E obrigado.